Olá, meus caros, estão todos bem? Eu espero que sim, e que sempre estejam bem, com saúde e com alegria. Irmãos, nós estamos estudando, alguns detalhes importantes em todo aquele acontecimento do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos José, vimos Maria, vimos também a questão de que nome é, né? É Jesus ou Emanuel? Não é? Nós vimos também sobre os magos, vimos também sobre Estrela, vimos também sobre Herodes, e hoje eu gostaria de ver com os irmãos Mateus capítulo 2, versículo 4, sobre os sacerdotes. Como era o sacerdócio naquela época? Como era o sumo sacerdócio naquela época, né? Então, em Mateus 2, versículo 4, nós lemos assim: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Nós estamos vendo aqui nesses pormenores coisas que às vezes fogem do nosso alcance, fogem de uma leitura simples, foge assim de nós estarmos procurando conhecer um pouco mais o pano de fundo do acontecimento de Jesus. Nós vimos que Herodes, ele não era judeu, ele era um idumeu. A Idumeia, ou Nabateia, né, era aquela região que estava entre o Mar Morto e a fronteira com o Egito. Todo aquele deserto por onde 40 anos o povo de Israel caminhou fazendo a sua peregrinação e Deus corrigindo, consertando esse povo, não é? E nós vimos que Herodes, ele era descendente de Ismael e de Esaú. Então, quando o Império Romano toma conta da Palestina, né, de Israel, nomeia Herodes como imperador, como governador, como rei de Israel, e ele então toma conta de toda aquela região. E diz o texto aqui que ele convocou os sacerdotes e os escribas para falar a respeito da profecia do nascimento do rei dos judeus. Sim, ele não era judeu, então ficou preocupado com isso. Eu quero dar algumas informações para os irmãos sobre o caráter, né, de alguns eminentes ou importantes sacerdotes da época. Desde que Alexandre o Grande morreu e dividiu o Império Grego entre 5 generais, foram 5 generais, 2 deles se destacaram e tomaram conta do Império Romano. Um deles se chamava Ptolomeu, que ficou com o norte da África, né, e com o Egito. E o Seleucida ficou com a região norte, né, ficando com a Grécia, com a Turquia e também com a Assíria. E no meio do caminho ficava por terra Israel. Então, quando Ptolomeu queria invadir ou queria conquistar o reino de Seleucida, ele tinha que ou ir pelo mar Mediterrâneo ou ir por terra através das terras de Israel. E quando Seleucida, né, e os seus descendentes queriam invadir o Egito, o norte da África, ou eles iam pelo mar Mediterrâneo, ou então eles desciam pelo território, né, da Palestina, de Israel. Bem, durante esse período bíblico, nós não temos informações, mas temos muitos livros que falam do período interbíblico, onde várias coisas aconteceram, várias classes, né, vários partidos religiosos e políticos e situações nasceram nesse período interbíblico ou intertestamentário. Alguns, por exemplo, os fariseus, que foram tomados entre os homens que mantiveram a língua, mantiveram a religião durante todo esse período, que compreende
algo em torno de 400 a 430 anos. Então, de geração em geração de judeus, eles mantiveram a língua e mantiveram o conhecimento das Escrituras. Então, quando eles começaram a restaurar, lá em Neemias, quando começaram a restaurar Israel, então formou-se a classe dos fariseus. Formou-se uma outra classe também, que eram os secretários dos reis. Eles passaram a copiar Bíblias, conforme a escritura ia estragando, né, os pergaminhos e os papiros iam quebrando, estragando. Então eles copiavam, enrolavam o velho e colocavam dentro de um vaso, enchia esse vaso de areia e deixavam enterrados numa caverna. E aí que em 1947, né, acharam os pergaminhos do Mar Morto, ou de Qumran, que é o nome daquela região. Então os escribas passaram a ser pessoas que copiavam a Bíblia. Surgiu um outro grupo, um grupo chamado de saduceus, que nós vimos ontem, né, que eram descendentes da linhagem de Zadok, que o rei Davi instituiu ou restaurou, né, da linhagem de Arão como sumos sacerdotes. Então nós tínhamos os saduceus, os escribas, os fariseus, os publicanos, né, que eram homens que cobravam, né, cobravam impostos, e os herodianos. Herodianos eram judeus, alguns religiosos e outros não religiosos, que acreditavam que Herodes era o Messias, porque eles estavam frustrados. Porque os macabeus, né, toda a descendência dos macabeus, que parecia ser o descendente de Davi, porque eles eram guerreiros, eram sacerdotes ao mesmo tempo, tinham exércitos. Então eles passaram nesse período interbíblico pela imaginação de que os macabeus eram, de fato, Jesus, né? Ou Cristo, ou Messias aguardado. Mas se frustraram com isso quando o Império Romano toma conta de Israel e nomeia Herodes como rei de Israel. Então, alguns judeus não nacionalistas, nacionalistas eram os zelotes, né? Que era mais um partido político radical, e entre os zelotes tinha os mais radicais ainda, chamados de sicários, que eram homens que usavam facas escondidas na roupa e estocavam, né, esfaqueavam soldados romanos. Então, Barrabás, por exemplo, era um zelote sicário. Tá? E até o apóstolo Paulo, lá em Atos, perguntaram se ele não era um dos sicários, né? Não, ele não é. Nem nada disso. Então, este é o pano de fundo da bagunça política e religiosa da época. Nós vemos esses sacerdotes que foram convocados para dizer quando é que o Jesus ou o Messias iria nascer. Eu estava começando a falar sobre a invasão, né, dos Seleucidas e dos Ptolomeus. Então, era muito comum naquela época. Os irmãos podem até ler livros a respeito do período interbíblico. Eu tenho até um livro para mostrar, bem fininho, que é um período que fala a respeito desse período interbíblico. Este livro da nossa editora presbiteriana, 400 anos de silêncio, de Malaquias a Mateus. Este livro é excelente, muito fininho, tem coisa de 127 páginas, deixa eu conferir aqui, 124 páginas, né? E ele mostra muito essa briga entre Seleucida e Ptolomeu. E o que acontecia com os sacerdotes? Eles vendiam o povo. Então um sacerdote chegava para Ptolomeu lá no Egito e falava assim, olha, se você me der o sumo sacerdócio, eu consigo um exército judeu para lutar com você contra os Seleucidas. E o rival dele, também sacerdote, olha que absurdo, também ia lá para Seleucida, ia lá para a Síria e falava para o general, para o imperador Seleucida, né, descendente de Seleucida, dizia assim, olha, eu tenho influência lá no povo e se você me der o sumo sacerdócio, então eu consigo um exército para você. E durante toda esta guerra entre eles, essa tentativa de conquista, o povo de Israel estava no meio do caminho entre sacerdotes
interesseiros, sacerdotes metidos na política. Eu sou contra, absolutamente contra, que alguém que foi chamado a Deus para ser sacerdote, para ser ministro do Evangelho, misture as coisas. Mas aqui fala que estes homens foram chamados. Eles tinham esta índole. Veja que o texto bíblico de Mateus 2 fala que eles foram chamados, os escribas e os principais, né, aqueles de destaque, aqueles que estavam mais próximos de Herodes. Uma outra informação, nesse período interbíblico, Herodes, quando assume o trono de Israel, ele nomeava os sumos sacerdotes. O sumo sacerdócio era perpétuo, mas ele passou a nomear. E não nomeou ninguém da linhagem de Arão. Nomeava pessoas fora disso. Né? E durante um período da vida do Senhor Jesus, o sumo sacerdócio, ele era anual. Por isso que tem hora que fala de Anás, outra hora fala de Caifás. Eles eram parentes, né? Não de sangue, mas por casamento. Né? Então eles tinham esta escala. Cada ano um era o sumo sacerdote. E a partir de Herodes, ele começava a nomear os sacerdotes e o sumo sacerdote. E aqui então eram escribas, que eram técnicos, que eram peritos nas escrituras, copiavam a Bíblia o dia inteiro, era o trabalho deles, então eles conheciam quase que de cor muitas coisas da palavra do Senhor. Eram pessoas importantíssimas, porém, né, eles não ensinaram o povo a esperar Jesus chegar. E os sacerdotes aqui interesseiros, porque caberia aos sacerdotes, eles foram instituídos para isso, para pregar sobre a vinda do Messias. E pregar corretamente, não apenas que ele era descendente de Davi, que ele assumiria o trono, mas que ele seria o servo sofredor, conforme Isaías 53 fala. E nós vemos que esses sacerdotes eram sacerdotes herodianos, eram sacerdotes partidários de Herodes, que defendiam Herodes, que queriam Herodes como Messias. Nós vemos que eles eram assim pela falta de instrução, em primeiro lugar, entre os sacerdotes. Eles tiveram que procurar, né? Eles responderam que está escrito lá no profeta. Nós sabemos que é Miqueias. Mas eles não falaram, Herodes, você está no lugar errado. Eles não tinham a voz profética que a igreja deve ter quando um governante faz coisa errada. Eles queriam apenas manterem-se em seus cargos. Por isso que não existe nenhuma discussão no texto. Eles não querem se comprometer com o nascimento de Jesus. Olha, seria lá em Belém da Judéia. Só isso, mas não falaram que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Vários detalhes. Meus irmãos, bem diretos, existem 122 profecias no Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus. Das mais de 300 profecias que falam a respeito do nascimento e morte do Senhor Jesus, ministério do Senhor Jesus, 122 são especificamente sobre o nascimento do Senhor Jesus. Nós conhecemos pouquíssimas. Nos próximos vídeos eu vou fazer isso para os irmãos, pegar as profecias de acordo com os livros do Antigo Testamento, né? Isso para a próxima semana. Mas aqui nós vemos que esses sacerdotes eram sacerdotes corruptos. E esses escribas também eram corruptos. Porque ele perguntou onde haveria de nascer. E eles falaram em Belém, mas não traçaram pormenores a respeito do Senhor Jesus. Quando Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, não existe nenhuma intervenção dos sacerdotes e do sumo sacerdote e nem dos escribas. E eles se juntam porque eles queriam ou Herodes no governo ou um revolucionário no governo. E não um descendente não apenas físico, mas espiritual de Davi. Mostrando
na lição de hoje que nós que somos líderes das igrejas, líder do departamento interno, líder espiritual de um departamento da igreja, nós que somos liderança, sim, cada homem é líder dentro da sua casa, cada mulher é líder dentro da sua casa, cada jovem cristão, cada adolescente é líder espiritual na sua casa também, e deve ser pelo amor que sentem por Jesus. Nós não podemos fazer vistas grossas ou contar meias verdades quando os governantes querem deturpar a palavra do Senhor. Não podemos ter partido deste ou daquele. O nosso único partido se chama Jesus Cristo. Nós não podemos nos moldar aos governantes, porque nós temos um governante principal, que é o Senhor Jesus. Resumindo de hoje, esses sacerdotes eram herodianos. Eles defendiam Herodes como o Messias. E Herodes, os irmãos se lembram, o imperador romano disse que preferia ser um cachorro, um cão de Herodes, do que um filho de Herodes. Nós temos que defender o único e supremo soberano, Deus que se fez carne e habitou entre nós, para ser soberano e Pai celestial, redentor das nossas vidas. Que possamos aprender com este versículo o nosso papel como voz profética da igreja, pessoas que amam ao Senhor e devem divulgar corretamente e integralmente o que significa Natal. Natal não é apenas o bebê que nasce em Belém, é o Redentor, aquele que salva o pecador. Ó Deus amado, queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Queremos agradecer, ó Deus, pelos exemplos bons que a Tua Bíblia nos traz e também pelos exemplos ruins, que servem como alerta para não andarmos por esses caminhos pecaminosos. Deus amado, queremos engrandecer-te, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Queremos rogar, ó Deus, que nós, como sacerdotes universais, nesta doutrina tão bela que Pedro escreve na sua carta, dizendo que nós somos sacerdócio do Senhor, que possamos ser sacerdotes de maneira integral e não parciais, e não falando apenas textos fora do contexto, mas usando, Senhor, o contexto da redenção em Cristo Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros representantes da Tua misericórdia, da Tua graça, testemunhas fiéis. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um.